Olá! No programa de hoje você vai saber por que a expansão da economia brasileira vem provocando desconfiança nos mercados estrangeiros. Copa do Mundo de Futebol aumenta a expectativa de vendas no comércio alagoano. E no segundo bloco nós vamos dar dicas de como você pode se organizar e planejar financeiramente as suas férias. O da sua conta de hoje já está no ar. Nesta semana, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, OCDE, divulgou a projeção de crescimento das 4 grandes economias emergentes mundiais, dentre elas o Brasil. Segundo essa instituição, a economia brasileira terá uma expansão de 6,5% em 2010. As estimativas são boas e colocam o país numa situação confortável se comparado aos países da Europa, por exemplo. Mas por que será que esse bom momento do Brasil incomoda tanto nossos vizinhos estrangeiros? Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Por que existe essa desconfiança tão grande com relação ao crescimento do Brasil, Fábio? Maria, me parece que é o fato da gente não estar acostumado, né, nos últimos tempos, crescer tanto. Né? E acho que fazia mais ou menos 25 anos que não alcançávamos taxas de 6,5%, que é a projeção desse ano. Né? Mas essa desconfiança ela é legítima porque é um certo medo com relação à capacidade do Brasil, principalmente com relação à oferta de alguns produtos e bens, né? E principalmente em relação à questão da infraestrutura. Será que a infraestrutura brasileira está apropriada para atender esse crescimento econômico brasileiro acelerado? Né? Mas, de qualquer forma, as expectativas são muito boas. Por exemplo, agora mesmo foi divulgado o resultado da produção industrial dos primeiros 3 meses do ano, alcançou 10%, né? Ou seja, é muito alto. Né? Uma projeção também que foi feita de um relatório do Bank of America, né? Dizendo que quem aplicasse nesses próximos 12 meses, né, na Bolsa de Valores do Brasil, vai ter em torno de um rendimento de 40%. É muito bom esse resultado, ou seja, significa que as expectativas são muito boas. Agora, Fábio, a gente vê que a Europa ainda vem enfrentando a crise. Alguns analistas dizem que o Brasil também não pode comemorar muito. Você acredita que existe um certo risco? Não, eu acho o seguinte, no caso da Europa, a crise não vai ser tão profunda como ocorreu e intensa como ocorreu nos Estados Unidos. Vai ser mais prolongada, né? Ou seja, os europeus eles vão realmente sofrer uma recessão, né, daqui nos próximos 10 anos, praticamente. Eu acho que essa situação não é muito ruim para o Brasil, não. Por quê? Apesar da Europa ser um país, uma economia onde a gente exporta muito, mas a gente conseguiu diversificar muito as exportações. Nós exportamos hoje para a China, para o Oriente, né? Nós exportamos também para a África e para o Oriente Médio. Né? Então, significa que tem umas exportações mais diversificadas. Então, uma crise na Europa não vai atingir tanto pelo lado das exportações do Brasil. E, pelo contrário, se a crise está ocorrendo e a falta de expectativa de crescimento e de investimento na Europa é muito baixa, os capitais eles migram para os países emergentes e é por isso que nós estamos recebendo muito recurso. Bom, essas estimativas de crescimento, elas mudam. Por exemplo, o prognóstico anterior era que o Brasil ia crescer 4,8%, agora já aumentou para 6,5%. Isso muda muito, depende do quê? Do desempenho da economia, por exemplo, brasileira, da indústria? O que influencia essa estimativa para melhor? Olha, veja só, o que tem influenciado as estimativas no crescimento econômico brasileiro recentemente tem sido a ampliação do consumo. Né? Ou seja, o consumo através do aumento salariais, aumento do emprego, né? E aumento também da massa salarial, ou seja, mais gente empregada tem mais salário sendo pago. Né? E os aumentos realmente dos níveis de salário, aumento, por exemplo, percentuais acima da inflação. Então, o consumo está puxando a economia brasileira. Tá certo? Então, nesse sentido, as expectativas elas ficam, digamos assim, titubeantes. Né? Agora, a partir do momento em que a taxa de investimento, né, no Brasil começar a crescer, que aí no caso com a reforma de alguns aspectos infraestruturais, né, aí possivelmente as expectativas elas sejam melhores ainda. No quesito, por exemplo, inflação, você fala muito de consumo. Esse é um risco também que o Brasil tem que se cuidar na questão da inflação? Não, é um risco, né? É evidente que quando o consumo está crescendo muito, provavelmente alguns setores podem ficar desabastecidos e podem elevar os preços, e aí você tem impacto sobre a inflação. Mas nesse sentido a gente já está realmente com muito maduros, né, para poder a gente controlar a inflação, tanto que o Banco Central tem atuado com, digamos assim, com mais precaução sobre esse assunto. Bom, vamos falar agora de Copa do Mundo. Bom, em ano de Copa do Mundo, a paixão do brasileiro pelo futebol fica ainda mais evidente. E esse sentimento se reflete também no comércio, que já disponibiliza uma série de produtos relacionados ao tema.
Aqui em Maceió, as lojas de materiais esportivos esperam lucrar 10% a mais do que na Copa de 2006. Apostando nas boas vendas, os comerciantes aumentaram seus estoques e investem em promoções, descontos e facilidades de pagamento como estratégia para atrair os consumidores. Veja a reportagem. Com a chegada da Copa do Mundo, a paixão do brasileiro pelo futebol aumenta ainda mais. Esse sentimento é refletido no comércio, que dispõe de vários produtos para que o torcedor possa vibrar com a seleção canarinho. Em Maceió, as lojas fazem o que podem para atrair os consumidores. Olha aí, a promoção do boné da Copa, R$12 aqui no Atacadão dos Importados. E os comerciantes estão confiantes no crescimento das vendas. Eu acredito um incremento de 20% acima de 2006. Porque 2006 foi muito bom, mas esse ano eu estou achando que o pessoal está mais animado, a mídia mesmo tem contribuído bastante para isso. Vestir a camisa oficial do Brasil em época de Copa do Mundo não era todo mundo que podia, e hoje em dia eu acho que com esse aquecimento das classes mais baixas nós vamos ter um incremento maior nas vendas de camisas do Brasil oficiais. Para o representante da Federação do Comércio de Alagoas, existe uma boa perspectiva de vendas durante o mês de junho. Então, a expectativa ainda de 2006 para 2010 é de um crescimento de 10% entre essas duas Copas. Quem vive da economia informal também aproveita a empolgação dos torcedores para ganhar um dinheirinho extra. Tá boa, só! Hoje é 20! E a Copa é nossa! Bom, Fábio, essa expectativa aí de vendas 10% é muito otimista ou realmente é nesse nível que vai crescer? Eu acho que é mais realista, né, em relação ao crescimento do comércio. Veja só, o mês de junho, geralmente, né, ele é muito complicado em termos de taxa de crescimento, porque ele não supera o mês de maio. O mês de maio é Dia das Mães, né, e é a segunda melhor data do ano para o comércio. Né? Agora, esse ano, do mês de junho, temos a Copa do Mundo, né, e acrescenta-se também a Dia dos Namorados. Mas quando a gente olha para o passado, por exemplo, em junho de 2006, o crescimento na Copa da Alemanha, por exemplo, foi só 2% em relação a junho de 2005. Então, significa que no cômputo geral do comércio, o mês de junho, na Copa 2006, não foi tão favorável assim. Quer dizer que a gente tem que analisar por setor, separadamente? Isso. No caso, alguns setores, né, eles têm expectativa de crescimento de 20% até 30%. Por exemplo, no caso de setores que vendem eletrodoméstico, eletroeletrônico, televisão, LCD, o setor do comércio varejista de roupas, né, e utensílios para as pessoas comemorarem e tal. Aí tudo bem, alguns pode ter taxa de crescimento superior a 10%. Mas, no geral, provavelmente, na média geral, o crescimento seja em 10%. Agora, a gente vê que nos primeiros meses do ano já teve um crescimento, comércio aqui em Alagoas, de 14%. Então, realmente, essa expectativa de 10% está dentro do esperado, dentro da margem. Veja, pelos meus dados aqui, no Brasil, no acumulado do ano, né, ou seja, de janeiro a março desse ano, o Brasil cresceu 12,8% a venda no comércio varejista. Né? No Nordeste, a média foi 14,7%. E em Alagoas superou, 14,9%. Ou seja, se em 3 meses o comércio cresceu 14,9%, então por que você vai admitir que no mês de junho, depois das mães, vai crescer 30%? Não, é evidente que vai crescer uma média aí em torno de 8% a 10% por causa justamente da Copa. E também é bom lembrar que a venda do comércio, né, ela também poderá alcançar essa meta caso o desempenho da seleção brasileira for muito bom, né? Vai depender aí da seleção do Dunga. Sim, lógico. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância de planejar financeiramente as suas férias. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!